Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então hoje é Raghunandana Thakur e Srila Vansidas Buji Maharaj. Desaparecimento, né? Dos dois, né? Tirobhava. Bom, Srinarottama Das Thakur disse, aí citou um verso aí, quando não há lembrança dos Vaishnavas, então Maya nos envolverá. Em Vaishnava Vandana é dito que não há necessidade de fazer nada exceto chamar os nomes dos Vaishnavas, né? Por isso que é muito importante a gente, todos os dias, né, relembrar os Vaishnavas no dia dos seus Avirbhava e Tirobhava, né? Aparecimento e desaparecimento. Isso é uma coisa muito purificante. O Vaishnava, ele é mais poderoso que Krishna mesmo, para nos ajudar, né? Krishna está muito longe, a gente canta o nome de Krishna, mas os Vaishnavas são mais eficientes em nos ajudar, né? Estão mais perto da gente. É muito mais fácil um Vaishnava nos ajudar do que o próprio Krishna, né? E onde não há lembrança dos Vaishnavas, aí Maya está. Ou seja, se você não lembra dos Vaishnavas, você vai ficar em Maya. Não vai ter jeito, né? Então por isso que a gente canta pro Guru, a gente está sempre lendo sobre os Vaishnavas, e nesses dias a gente está sempre aí relembrando eles, né? Aí. Tá. Tá pregando aí, vamos pregar. Então eles estão uma canção de... Não, um verso de Chaitanya Charitamrita, né? Ele fala que quando a semente estática, né, do Krishna Prema frutifica, os novos sintomas, né, aparecem naturalmente, né? O comportamento da pessoa, o perdão, preocupação de que o tempo não seja desperdiçado, desapego, ausência do falso prestígio, esperança, ânsia, gosto por cantar o santo nome do Senhor, apego das descrições das qualidades transcendentais do Senhor e afeição pelos lugares onde o Senhor reside, né? Como Vrindavan, etc. Isso é como os Anubhavas, né? São bhavas, sinais de emoções estáticas, né? Porque você tem que entender que eles são visíveis. É uma pessoa cujo coração começou a frutificar o amor puro por Deus, né? Isso é os Anubhavas aí. Então, se a pessoa está praticando sinceramente, né? Ela não vai ficar com raiva, né? Ela não vai nem um segundo do tempo dela ela vai desperdiçar, né? Ela não vai pedir nenhum desejo, não tem nenhum desejo de honra, de respeito para ela. Isso já está mais do que estabelecido que ela é serva de Krishna mesmo, né? E essa pessoa começa essa manifestação do Bhava, né, essas qualidades elas vão se manifestar nela, né? Então, então qual é a extensão que esses sintomas são observados no sadhu, né? Então, o Bhakti-Vigyan Bharadabhusha Maharaj, ele fala, né, dá esse exemplo, esfregando um verso, na verdade, um pedaço de sândalo, né, na pedra, né? Isso é uma coisa muito agradável, né? Ou seja, você esfrega, tem uma fricção e é algo muito agradável, né? Apesar que a cana-de-açúcar ela é cortada em muitos pedaços, ela continua a ter o sabor doce, né? Um pedaço de ouro, quando aquecido repetidamente no fogo, só emite seu brilho natural. E da mesma forma, as qualidades de uma grande personalidade não sofrem a menor mudança, né?
mesmo no final de suas vidas. Você está explicando isso, né? Eles estão sempre em outra frequência, né? Em 1925, o Parama Gurudeva, da Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, organizou Navadvipdam Parikrama com a deidade de Mahaprabhu montado no elefante. Quando a procissão chegou em um local, então tijolos e pedras começaram a voar em todas as 4 direções. O Sevaka de Prabhupada, né, espertamente disfarçado de muçulmano, foi à delegacia para relatar a situação. Então a polícia chegou e perguntou para o Prabhupada se ele suspeitava da mão de alguém por trás desse crime. A polícia estava preparada para apresentar, né, um relatório, né? O Prabhupada respondeu: eu não culpo ninguém. Se nenhuma ação legal for tomada, talvez tenhamos que parar de conduzir Navadvipdam Parikrama no futuro, porque dia a dia seus protestos aumentarão. O Prabhupada respondeu: esses perpetradores fizeram o que nos custaria milhares de rúpias para conseguir. Eles deram a Gaudiya Mata uma tremenda publicidade, né? Ou seja, porque essas notícias, né, correram, né, todo mundo começou a falar, saiu na primeira página do famoso diário, né, jornal, Ananda Bazat Patrika, né? O artigo dizia: 400 anos atrás, Nityananda Prabhu também foi atingido por uma vara aqui, mas ele continuou sua prachara. Hoje os seus seguidores, que apesar de protestados e atacados, continuam sua prachara, sua pregação. As notícias se espalharam, né? E até o rei de Tripura, né, de Vrindavan, eles ficaram ansiosos para receber notícias, né? Assim. Então foi uma tremenda publicidade, né? Então o próprio Bhaktisiddhanta, ele não falou, ele não culpou ninguém, na realidade ele estava feliz que isso tivesse acontecido. Então hoje eu Tirobhava Titi de Srila Raghunandana Thakura. Ele é o terceiro membro do Chatuvhyuha. Pradyumna participou de Lila de Radha Madhava em Vraja como amigo íntimo de Krishna, ou Priyanarmashaka. Ele agora apareceu como Raghunandana, cujo corpo não é diferente de Chaitanya. Chaitanya Mahaprabhu apareceu no ano de 1407, né, do ano da era Shaka, né? E a partir da consideração externa, Raghunandana Thakura apareceu em Vasanta Panchami, na família de médicos, no ano Shaka, 1432, né? Bom, Sri Mukunda Dasa, pai de Sri Raghunandana Thakur, Raghunandana Thakura era empregado do rei, ele era um médico, né? E Narahari Sarkara era seu tio, né? Narahari Sarkara tinha grande afeição por Raghunandana Thakur. Claro, apesar de Mukunda Dasa externamente ele era um médico, né? Internamente ele só estava absorto em Krishna, né? Daí está falando que certa vez o rei, né, estava sendo abanado por uma pena de pavão. Mukunda Dasa ficou dominado pelo amor, essa história é famosa, né? E pela lembrança de Krishna, ele caiu do assento elevado. O rei chamou assistentes para ver o que tinha acontecido com Mukunda, né? E ele falou: eu sofro de epilepsia, por isso eu caí. Entanto o rei pôde entender, né, que a pena de pavão fez ele desmaiar em Krishna Prema, né? Um dia antes de sair apressado para o trabalho, Mukunda Dasa pediu ao seu filho Raghunandana que servisse a deidade da família, o Boga. Raghunandana era uma mera criança. Então ele viu a comida, né, que ele oferecia não havia sido aceita fisicamente pela deidade. Ele começou a chorar, né, falou: por que você não está aceitando a Boga?
é porque eu não sou iniciado e desconheço os mantras, né? Depois de ver um menino chorando, Sri Gopinatha, a deidade da sua família, comeu tudo. Então, Raghunandana, em sua infância, por seu serviço amoroso, fez a adorável deidade Gopinatha comer o lado, né? Uma bola doce. Ele voltou, quando o pai dele voltou, viu o prato vazio, né? E ele anunciou para o seu pai: o Gopinatha comeu o oferendo do prato. Isso surpreendeu o pai, né, Mukunda, né? Pela consideração externa, ele era uma mera criança. Quando seu mantra era coma, comer, venha, sua devoção amorosa, o senhor foi obrigado a comer tudo, né? Mukunda ficou perplexo. No dia seguinte, ele chamou seu filho e instruiu a fazer a oferenda da idade, assim como havia feito no dia anterior. Então Mukunda se escondeu. Raghunanda Thakur implorou ao Gopinath: coma, venha comer, coma. E quando o Gopinath comeu a metade do lado, Mukunda Dasa entrou. Nesse momento, o Gopinath parou de comer, deixando a metade do lado em sua mão. Vendo isso, Mukunda estava cheio de amor. Ele pegou seu filho nos braços e falou com ele com uma voz embargada, né? Então, até hoje, né, em Srikanda, né, quem é afortunado pode ter o darshan dessa deidade, né, com a metade do lado, né, comido em sua mão, né. O lado foi dado por Raghunanda, né? Não é diferente do próprio Cupido, né? Bom, um dia Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Mukunda: Mukunda, você é o pai de Raghunanda ou Raghunanda é seu pai? Mukunda respondeu: Raghunanda é meu pai, porque toda a devoção que tenho por Krishna vem dele. Então, mesmo sem se considerar, Raghunanda havia passado por Diksha, né? Isso é como um pré-requisito para a adoração. O Senhor aceitou a boga de suas mãos. E Mukunda Dasa disse, né? Eu sou o filho de Raghunanda, né? Essa é a minha conclusão. Porque a minha devoção vem dele. Então Mahaprabhu fala: você está certo, né? O que você disse é verdade. Ele realmente é seu mestre espiritual. Apesar dele ser mais novo, ser o filho dele, né? Então, aí ele instruiu a Mukunda a permanecer em sua profissão de médico, né, Vaidya, e ganhar e manter a família enquanto permitisse que Raghunandana realizasse a adoração da deidade. Porque ele era Krishna Sevaka, somente não se desviou em nenhum momento, né? Bom, há uma lagoa ao lado da casa de Narahari Sarkara, onde a água tinha uma vez se transformado em mel e foi alimentado a Nityananda Prabhu, né, conhecido como Madhupushkarini. Em suas margens é uma árvore kadamba, suas flores desabrocharam diariamente pelo poder de Sri Raghunandana Thakur. Elas floresceram diariamente, independente da estação, e são oferecidas a Sri Gopinath na sua potência, né? Quando Abhirama Thakur oferecia reverência a qualquer Shalagrama Stila, ela se quebrava em pedaços, se ela fosse falsa, né? Um dia ele veio a Srikanda, quando ele ofereceu pranamas a Sri Raghunandana Thakur e o abraçou, Abhirama Thakur se derreteu com sentimentos de prema. Raghunandana Thakur executou uma dança, pulando tão alto no ar que um dos seus tornozelos escorregou e voou cerca de 6 quilômetros de distância. Claro, tornozelo ou tornozeleira? Deve ser. Bom, tá tornozelo. Eu acho que. Bom. Acho que é o tornozeleiro, né? Uma coisa assim. Enfim. Mahaprabhu deu a Raghunanda o serviço de oferecer guirlandas e passos de sândalo aos devotos. Um dia antes do Sankirtan Yagna, e fazer a oferenda final no final do Yagna. Então, durante o Chaturmas, Raghunandana ele praticava Kirtan, né, diante da carroça Jagannath. Bom, aí tô falando umas coisinhas.
Antes do seu desaparecimento, ele explicou que no futuro a propagação do Vaishnavismo não seria fácil, mas assegurada e abençoada, e a bênção de Srinivasa Acharya, ele falou assim para Srinivasa: chegará um tempo no futuro em que as pessoas sucumbirão a várias dúvidas após o desaparecimento de Mahaprabhu e seu companheiro Nityananda Prabhu. Devido à idade da era de Kali, todos os Vaishnavas ficarão mais ansiosos, seja eles avançados ou pouco avançados. Vão ficar cheios de dúvidas, né? Mas não deixe que isso o preocupe. Não se preocupe com isso, né? Mahaprabhu realizará muitas grandes obras através de você. Eu abençoo por permanecer muito tempo nessa terra e que você e seus seguidores protejam a religião do nosso Chaitanya Mahaprabhu. Aquelas pessoas que são contra vocês, contra Mahaprabhu, elas vão acabar se abrigando nos seus pés de lótus. Hoje também é o dia do desaparecimento e avanço das de Maharaj. Ele apareceu na vila de Mandipur, em Bangladesh. Ele era um Paramahansa Vaishnava, ele era muito alto, mas ao colher flores de uma árvore, ele caiu e quebrou um membro, e por causa desse acidente ele costumava andar mancando. Ele tinha olhos redondos como um peixe, eram tão ferozes e luminosos como se metissem fogos, né? Os Dasbhaji Maharaj costumavam servir as deidades Sri Sri Radha Krishna e Sri Sri Gauranitananda. Ele só usava um kalpin, tanga, e qualquer coisa que as pessoas trouxessem como oferendas, ele colocava ao lado. Ninguém ousaria tocar nessas oferendas. Um dia, o servo reclamou a Sivansa Dasbhaji Maharaj que o recipiente usado para preparar boga para as deidades havia sido roubado e os frutos haviam sido comidos por uma vaca. Sivansa Dasbhaji Maharaj apenas riu e permaneceu em silêncio. Quando o servo perguntou, ele respondeu sorrindo: um ladrão deu e outro ladrão tirou. Ele é o principal entre os ladrões. O que ele vai roubar? Né? Tudo é dele, né? Então, mais tarde, um Vaishnava, sênior, né, Gokula Das Babaji Maharaj, ficou em nossa mata. Ofereceram um quarto para ficar. Ele tinha mais de 100 anos quando ele deixou esse mundo. Ele frequentava regularmente o Mangalarti e saía para mendigar. Certa vez, quando lhe perguntaram: Babaji Maharaj, seu quarto está bem? Ele respondeu: a instalação é boa, mas há muito incômodos de ladrões. Tudo que eu cozinho com os ingredientes pedidos, se sobrar eu guardo. Então, quando eu vou às margens do Ganges para cantar Harinam e volto no meu quarto, tarde da noite, descubro que a prachada restante foi roubada. Aí ele cita os mesmos versos, né, que Babaji Maharaj citou. Um ladrão deu e outro ladrão tirou. E no meio disso você se beneficiou por ter o preenchimento. Então você está... Está dizendo que um ladrão dá, outro ladrão tira. Bom, havia muitas cobras onde Vansa Dasbhaji Maharaj residia. Um cavaleiro uma vez limpou a área e informou a Babaji Maharaj que ele havia terminado de limpar. Babaji Maharaj não respondeu. Mas depois disse ao seu servo: este grande pecador comete a parada. Depois afirma que eu limpei o lugar. Que foi a consideração por trás. O que é isso que a gente pode entender? Essas entidades vivas na forma de árvores, trepadeiras, cobras e assim por diante estão residindo no Dham para testemunhar os passatempos de Mahaprabhu. Esse senhor está cometendo ofensas a eles e ainda por cima elogiando a si mesmo. Um empresário construiu um quarto para Vansa Dasbhaji Maharaj residir. Né? Ele uma velha cabana em ruínas. Ele continuou residindo numa cabana, né, que estava aos pedaços, né? Ele preferia isso porque ninguém iria lá para importuná-lo. Babaji Maharaj, por favor, me dê sua misericórdia, Maharaj. Por favor, me dê sua misericórdia. A misericórdia é alcançada pelo fato de meramente implorar ela, né? Ele falava, né? Certa vez uma pessoa rica visitou Babaji Maharaj e implorou por misericórdia. Em resposta, Babaji Maharaj abriu seu Dor Kalpin e deu ao homem dizendo: você quer misericórdia? Pegue isso. Fique aqui e faça bhajna. Essa pessoa saiu imediatamente correndo. Então ele realmente queria misericórdia, então por que irritar alguém implorando por misericórdia?
é muito complexo entender, né? O comportamento dele, né? E esse aspecto da misericórdia. Então, nosso Guruji, né? Ele disse, né, uma velha costumava buscar madeira seca na floresta para vender no mercado e alimentar seus netos. Porque seu filho havia falecido, ela sozinha tinha que sustentar toda a família. Todos os dias ela repreendia Jamaraj, o superintendente da morte, dizendo: ele cuida do mundo inteiro, mas não lança seu olhar sobre mim. As palavras de Jamaraj não me levam embora. Né? Diariamente ela chamava-se. Um dia Jama realmente chegou e disse: ó velho, por favor, venha. Ela respondeu: ó, você veio, por favor, ajude a remover o feixe de galhos colocados sobre a minha cabeça. Eu não posso ir com você agora. Meus netos ainda não são jovens. Quem vai cuidar deles? Essa é a atitude. Então, por que você chama Jama? Mais tarde, ela começou a amaldiçoar Jama ainda mais. Certa vez, sua neta, chamada Shaki, adoeceu. E naquela época, a velha senhora costumava dizer: ela vai morrer. Coincidentemente, naquela época, um touro entrou em uma casa nas proximidades e enfiou a cabeça em um grande recipiente de madeira preto, no qual o arroz havia sido cozido e guardado. Mas sua cabeça ficou presa naquele recipiente por causa dos seus chifres. Dessa forma, enquanto o touro lutava para se libertar, ela estava fazendo muita comoção. A velha confundiu o touro, cuja cabeça estava presa naquele grande recipiente preto, com Jama. Vendo isso e pensando que por causa da doença Shaki, Jama veio buscar, a velha disse: Shaki ainda não é casada, ela ainda não experimentou a felicidade conjugal. Eu envelheci, por favor, leve-me em seu lugar. Um pouco mais tarde, enquanto ainda lutava para libertar a cabeça daquele touro, o avançou em direção a ela. Naquele momento ela gritou espontaneamente: ai, Shaki, não está aqui. Ela não está, ela está na outra sala, vai ali. Então essa velha estava realmente pronta para deixar esse mundo, pensando que ela ia morrer. Ela automaticamente disse: Shaki está no outro quarto. Babaji Maharaj frequentemente apontava tal falsidade. O Babaji Maharaj costumava visitar vários locais de peregrinação, às vezes de trem, às vezes de carro, de boi, a pé. Certa vez, durante uma de suas viagens, depois de atravessar um rio, ele chegou a uma enorme figueira de Bengala. Para aqui, chegamos a Vansivata. Dessa forma, em muitos lugares, a figueira de Bengala despertava a lembrança de Vansivata, né, onde Krishna tocou a flauta para chamar os gopis. Né? Enquanto servia as suas deidades, Radha Krishna, Babaji lhes oferecia huka, um instrumento de haste única para vaporizar e fumar tabaco aromatizado. Quando seu servo chamado Punya perguntou a Babaji Maharaj por que ele não ofereceu huka a Sisi Gaura Nityananda, Babaji Maharaj respondeu: oh, não, eles não aceitariam. Eles apareceram como servos, não como desfrutadores. Vansidas Babaji Maharaj veio a Nova do Ir para, naquela época, né? Bhaktivichar Jadavar Goswami Maharaj e Guru Maharaj também estavam lá e convidaram Babaji Maharaj para honrar Prashada lá. No entanto, quando ele não apareceu, eles foram para o local onde Babaji Maharaj residia. A essa altura, o Babaji Maharaj havia oferecido boga às suas deidades, então ele lhes deu um pouco de Prashada. Mais tarde eu vi que Guru Maharaj, que ele nunca havia provado uma Prashada tão deliciosa antes. Guru Maharaj disse: por ter sido pessoalmente preparado e oferecido por Babaji Maharaj, e Bhagavan havia saboreado, depositando o néctar dos seus lábios, aquela Prashada adquiriu um sabor divino, sem precedentes, né? Certa vez, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj visitou Babaji Maharaj para Darshana. Hoje é o seu Tirobhava Titi, então eu oro para a sua misericórdia. Quaisquer que sejam os obstáculos, interrupções sentidas no caminho do Hari Bhakti, que todos sejam destruídos por sua misericórdia. Meu maior medo é não conseguir superar os impedimentos no caminho do serviço devocional. Por isso eu oro a ti. Prema Bhakti Chandrika.